Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, tiro só, bem no olho do safado que morreu ali mesmo, todo ensanguentado. Que saí voado pra polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim: tinha que ter tirado uma foto na hora que sangue espirrou, pra mostrar pros meus filhos que lindo, pô. E aí, galera ligada no canal do YouTube do 90 por hora, em uma época de acirramento político e partidário no Brasil, onde a nossa presidente sofre ameaças de impeachment, nós resolvemos lembrar o que aconteceu em 1992. No início foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim foi um documento duro e contundente contra o presidente da República. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou 5 horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado Esquema PC. Antes, relembraremos a histórica campanha presidencial de 1989. Era a primeira eleição democrática no Brasil em anos. O direito de votar, que gerou a grande campanha das diretas já de 1984, tornava-se legítimo novamente. A grande marca daquela eleição foi a participação de grandes nomes da política brasileira. Eu respeito. Desequilibrado. Não tem coragem de defender desequilibrado. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro. Mas essa campanha ficou conhecida como a disputa de classes. O burguês, Collor, contra o operário, Lula. Pelo menos essa era a imagem que eles carregavam. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representado. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Eu acho importante a oportunidade que eu tenho de reiterar algumas posições nossas que o meu adversário tenta desvirtuar. É sabido e notório que nós defendemos a suspensão imediata do pagamento da dívida externa, a convocação de uma auditoria para mostrarmos à sociedade brasileira uma radiografia dessa dívida. Ao final do primeiro turno daquela eleição, Collor e Lula terminaram como os candidatos que se enfrentariam no segundo turno. Como todo mundo sabe, Collor ganhou a disputa com um empurrãozinho da Globo, que claramente o favoreceu nos trechos do debate que foram ao ar no Jornal Nacional no dia seguinte. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. Nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Após um período de ditadura militar que durou de 1964 a 1985, onde a população teve minado o seu direito de expressão, era normal que a imagem atleta de Collor caísse na graça do povo. Collor fazia questão de aparecer em público fazendo algum esporte. Era a imagem de um jovem que representava a renovação da política brasileira, só que não. Os computadores do Senado foram uma preciosa ajuda para os 3 senadores da subcomissão que examinaram as contas telefônicas requisitadas à Telebrás.
Eles fizeram os cruzamentos das ligações telefônicas de Paulo César Farias e de suas empresas em Maceió com os telefones da Casa da Dinda e do gabinete do presidente da República no Palácio do Planalto. E agora há pouco, o presidente afastado Fernando Collor divulgou esta nota à imprensa, reafirmando que há 2 anos não mantém contato com o senhor Paulo César Farias. PC Farias foi o principal tesoureiro da campanha de Collor em 89. Um esquema de corrupção que desfalcou, com os valores atualizados, cerca de R$1 bilhão dos cofres públicos. E por incrível que pareça, essa denúncia foi feita em família. Quando Pedro Collor, irmão do ex-presidente, resolveu abrir a boca, o Brasil ficou estarrecido com um dos maiores esquemas de corrupção já vistos até então. As consequências destas denúncias foram imediatas no Congresso Nacional. A oposição da época liderou todo o processo de impeachment, o que passou a ser só uma questão de tempo. Para definir muitas coisas, primeiro para a gente discutir o que a gente vai fazer em todo o processo de tramitação do impeachment, se a gente vai concordar efetivamente que seja antecipado o pedido do impeachment do dia 2 para o dia 31, se a gente vai... O então presidente ainda tentou a última cartada. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Mas foi tudo muito diferente do que ele imaginava. Mas mantém o respeito. Antes da votação, o Collor ainda tentou renunciar, mas não adiantou. Por entender que o pedido era tardio, a Câmara manteve o impeachment e o vice Itamar Franco assumiu a presidência. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336. Só todo plenário que de pé assista a partir desse momento o compromisso de posse do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Itamar Franco. Independente de suas posições políticas ou partidárias, eu espero que você e todos nós possamos de fato mudar o rumo da política brasileira. Cabe a nós exercermos política diariamente, com ética e responsabilidade. Não importam os partidos. E assim, nós encerramos mais um programa. E, é claro, você pode mandar a sua sugestão através dos nossos canais de comunicação. E também, você sabe que daqui 15 dias eu estou de volta para recordarmos juntos as lembranças perdidas em algum lugar dos anos 90. E viva o Brasil!